boa tarde a todos. Gente, hoje iremos falar de um tema importantíssimo quando se trata de vida espiritual: oração. Nós iremos ver e destrinchar esse tema aqui hoje, com a ajuda... Vocês estão sentindo falta de alguém aqui hoje? É insubstituível, na minha opinião. Hein? A gente vai ver que o tema oração, ele tem uma classificação e tem vários subtemas sobre esse tema. É um tema extremamente complexo e nós vamos tentar destrinchar aqui um pouco sobre esse tema aqui hoje. Veremos que a oração tem poder, mas que poder é esse? Nós chegaremos a essa conclusão, que na oração existe muito poder. E através da oração ela advém um poder especial, que até melhora e, de fato, muda a nossa vida espiritual. Segundo o 1 Coríntios 13, versículo 2, diz que existe poder na oração. Ou você acha, Gabriel, que você tem a capacidade, que lá em Mateus e também em 1 Coríntios, diz que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mover a montanha, né? Se preciso for. Mas será que você tem a capacidade de pegar o Monte Everest aí pelo braço e sair arrastando ele por aí? Eu acho que não. Não é bem assim. Não é assim que a gente deve interpretar. Mas, se Deus quiser, e se isso for preciso para a honra e glória de Deus, Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Através da oração. Então quer dizer que se uma pessoa orar com muita fé, confiar nas providências de Deus, ela pode fazer algo grandioso, um milagre? Milagre? Que milagre? Do que você está falando? Vamos ver o que o pastor tem a nos dizer. E aí, pessoal, tudo bem? Eu não posso estar aí com vocês, mas meus amigos, o Henrique e o Gabriel, estão aqui fazendo o meu papel. Eles estão nesse bate-papo interessante com um assunto muito importante para a nossa vida espiritual, esse assunto dos milagres. E surge aí essa pergunta, essa questão: o que é milagre? Gabriel, Henrique, vocês fizeram essa pergunta para o pessoal e eu vou mostrar aqui para vocês, então, a definição do dicionário. O que é milagre? Vejam só. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Sinal ou indício de que há interferência divina na vida dos homens. Essa é uma definição formal do que é milagre. Está aí no dicionário. Então, eu quero passar para vocês agora a minha definição pessoal de milagre. O que é milagre? Eu vou passar para vocês, Henrique, Gabriel, a minha definição de milagre. Eu tenho escrito aqui nesse papel e eu vou passar para vocês. E aí vocês, por favor, leiam essa definição para o pessoal saber o que eu penso que é milagre. Porque a pergunta que não cala é essa: você já fez algum milagre? Você foi capaz de fazer isso? Eu já fiz muitos. Eu sou uma pessoa milagreira. Eu queria saber se você também é. Então tá aqui. Eu vou passar aqui para vocês e vocês, por favor, transmitam aí para o pessoal e leiam esse papelzinho, o que está escrito aí a respeito da minha definição de milagre. Obrigado. O milagre é uma oração respondida. Então, se milagre é a resposta de uma oração, qualquer um, Gabriel, e você que está aqui também, pode fazer milagre? O que vocês acham? Vamos ver o que o pastor tem a nos dizer sobre essa pergunta. Vamos ver a figura eclesiástica. Muito obrigado. Acho que o pessoal entendeu. Então, qualquer um de nós pode, e eu diria até mais, deve operar milagres. A Bíblia está repleta de milagres. E eu tenho uma teoria que eu acredito não poderia estar mais certa. Todos os milagres que estão registrados na Bíblia são resultado, ou foram resultado, de uma oração. Todos aqueles que puderam operar algo sobrenatural, algo que quebrou as leis da natureza, fizeram não com seu poder próprio, mas com o poder de Deus. Para que o poder de Deus pudesse realmente atuar, para que aquilo pudesse acontecer, foi necessário que alguém com fé orasse. Então, Deus não podia chegar no Egito e tirar o povo de lá sem que alguém estivesse ali intercedendo e orando por isso. Ele usou Moisés. O profeta geralmente era esse elo de ligação entre a terra e Deus, entre o homem pecador e o Deus Todo-Poderoso que pode fazer o milagre. Então, quando o povo chegou com Moisés diante do Mar Vermelho, um grande milagre aconteceu. Mas só foi possível porque havia alguém ali intercedendo.
Moisés orou em conversação direta com Deus, pôde ver o milagre sendo realizado através dele. Deus opera o milagre, mas através de nós. E nós vemos inúmeras histórias na Bíblia. Quantas vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento nós vemos pessoas orando e o milagre acontecendo? Até mesmo ressurreições. Veja que Eliseu mandou o seu servo ir adiante para ressuscitar a filha daquela senhora que teve um filho milagroso. Já foi um milagre o nascimento daquela criança, foi algo que ela pediu com seu marido, Eliseu concedeu, o milagre aconteceu e ela concebeu. Anos depois, esse menino morre repentinamente. E o que acontece? Veja aqui o texto. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Eliseu vai então até a casa daquela mulher, fecha a porta do quarto e ali dentro, conversando com Deus em oração, ressuscita o menino e devolve a sua mãe. Um milagre fantástico, impressionante, que aconteceu através de Eliseu. Foi um milagre que ele fez, mas ele fez através da oração. Então a oração foi o pedido para Deus operar em favor de alguém. No final desta série, no quarto encontro, nós vamos estudar sobre a oração intercessória. Quantos milagres acontecem na vida das pessoas porque alguém orou e intercedeu? Veja que no Novo Testamento há muitos milagres. Paulo mesmo ressuscitou um menino que caiu da janela enquanto ele pregava. Falou muito tempo, um pregador aí, esses pregadores, fala sério, né, Henrique? Gabriel, falam muito tempo, o que acontece? O pessoal acaba dormindo e aí, naquele caso, o menino estava sentado numa janela e ele caiu da janela. Era o primeiro andar do prédio, acabou morrendo. Bom, pelo menos Paulo foi lá e com uma oração ressuscitou o menino. Tantos outros milagres aconteceram. Mas veja bem, nem mesmo Jesus operou qualquer milagre sem antes ter feito uma oração. Porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ou sendo Deus, não operou nenhum milagre usando o seu poder de Deus. Mas ele demonstrou para nós que nós podemos operar milagres, sim, através da oração. Alguns exemplos que nós vemos estão registrados na Bíblia e fica claro a oração. Mas a oração não aparece em todos eles. Mas, obviamente, nós sabemos que foi através da oração que os milagres aconteceram e foi assim que Deus concedeu a Jesus e aos apóstolos e aos profetas e a qualquer pessoa que o milagre aconteça. Veja que durante a multiplicação de pães e peixes, o texto diz o seguinte: e tendo dado graças, e aí acontece o milagre, a multiplicação de pães e peixes. O que é e tendo dado graças? Orando. Ele orou e o milagre aconteceu e Deus multiplicou os pães e peixes nas mãos de Jesus. Agora, qual é o maior milagre de todos? Eu lanço essa pergunta para você. Pergunte aí para o pessoal e escute a resposta. Qual foi o maior milagre da história? Qual o maior milagre registrado no texto bíblico? Gabriel, Henrique, pergunte aí para o pessoal, eu quero saber a resposta. Ô Henrique, enquanto você conversa com eles, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube. Então, pessoal, como vocês ouviram aí, na opinião de vocês, eu gostaria de ouvir aqui a interação com vocês que estão aqui presentes. Qual o maior milagre, assim, da Bíblia, na opinião de vocês? Existem diversos aqui, eu poderia citar vários, e vocês também conhecem muitos. Mas eu poderia ouvir aqui de vocês qual o maior milagre que existe. Abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho. Alguém tem mais alguma opção? O nascimento? Nascimento de Jesus, que realmente é um milagre. A ressurreição de Cristo, um olha, grande milagre, muito bom. Milagre. Mais algum? Ressurreição de Lázaro, Lázaro, boa. será? Muito bom. Gabriel, veio o pessoal da... O que eles falaram aí, pessoal do YouTube? O pessoal tá comentando. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Olha, a minha mãe comentou que foi a morte de Jesus na cruz, pelo seu sacrifício, por nós pecadores. Isso foi um grande milagre. A Catarina Leite comentou que foi a cura da mulher com fluxo de sangue. Já vinha, né, sofrendo muitos anos. Lúcia disse que foi também a José do Egito e o Mar Vermelho. Abertura do Mar Vermelho. Tem também o cego Bartimeu. Quem mais?
É isso. É isso. E para você, Henrique, qual foi o maior milagre? Rapaz, assim, na minha opinião, existem vários, né? Agora, o maior, assim, para mim, foi os 300 homens ali de Midian. Boa. De Gideão, né? Eles liderando ali, derrotaram ali um exército de quase 30 mil homens, entende? Bom, vamos ver o que o pastor nos diz sobre qual foi o maior milagre da história. Então, sem dúvida nenhuma, o maior milagre está registrado no livro de João, no capítulo 11. Foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus chegou atrasado intencionalmente, 4 dias depois que Lázaro já havia morrido e sido sepultado. Lá estava ele em decomposição, cheirava mal, e as suas irmãs disseram: Senhor, não vá até lá. Senhor, não peça para tirar essa pedra. Nosso irmão já cheira mal, 4 dias já morto. Jesus, então, segundo o texto, em João 11, e veja aí o que diz. Ele olha para o céu com os olhos abertos e conversa com o Pai. E ele diz para o Pai justamente as palavras que eles precisavam ouvir para dar o testemunho. Ele diz: Pai, muito obrigado por me ouvir. Jesus já sabia que o Pai ouvia, ele sabia que o milagre iria acontecer. Mas ele explica por que ele está fazendo isso. Ele diz assim: eu estou fazendo isso para testemunho dessas pessoas, para que eles entendam e saibam que este grande milagre, o maior milagre da história, a ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias, vai acontecer não porque eu sou o Messias, não porque eu sou simplesmente um profeta, não porque eu sou filho de Deus, não porque eu sou Deus encarnado, mas porque eu estou orando. E através desta oração, o milagre vai acontecer. Eles precisam saber que todos eles podem realizar milagres. Todos eles são capazes de fazer a mesma coisa, se tiverem fé e se orarem confiando em Deus. Os milagres podem acontecer e vão acontecer. E foi o que aconteceu. Jesus faz a oração e aí o milagre acontece. Lázaro vem para fora. E Lázaro veio, ressuscitando depois de 4 dias morto. Gabriel, o que mais você tem para dizer? E aí, Gabriel? Olha, tenta justificar aí. Pode ter gente que tá chateado aí na live também, no YouTube, aqui presencialmente. foi a de Lázaro, Tenta explicar isso aí pra nós, cara. E me chamou muita atenção esse milagre porque pelo fato de Jesus ter se atrasado de propósito. Ele sabia quanto tempo ia demorar para ele chegar em Betânia. De propósito? Para fazer a ressurreição de Lázaro. E eu andei pesquisando, tem alguns motivos do atraso de Jesus. Ele atrasou de propósito, mas tem alguns motivos específicos. Não foi assim porque demorou. E quais seriam esses motivos aí? Olha, naquela época os judeus enterravam rapidamente seus mortos. No primeiro ou no segundo dia já enterravam. E tem alguns motivos para essa pressa. Os cadáveres se decompõem logo no clima quente do Oriente Médio. Esse era o motivo. Deixar um cadáver não sepultado era, segundo o pensamento da época, uma desonra para o falecido e para a sua família. Outra coisa, tinha uma tradição rabínica que considerava que a corrupção da morte começava a ser efetiva nos cadáveres após o 3º dia. Corrupção vem de deteriorização, né, de decomposição. Perfeito. Era só depois do 3º dia. Era uma superstição judaica daquela época que dizia que a alma pertencia perto do túmulo por 3 dias, esperando voltar ao corpo. Portanto, foi entendido que apenas depois do 4º dia não havia esperança para a ressurreição. Então, agora você imagina que se a gente vivesse numa sociedade que acreditava nesse tipo de superstição. Se morre alguém aqui, a gente fala: não, vamos esperar até o 3º dia, porque até o 3º dia há esperança para a ressurreição. E Jesus, sabiamente, esperou até o 4º dia para que quebrasse todo esse paradigma, toda essa superstição de que não, o milagre não foi um milagre, ele ressuscitou porque a alma estava do lado ainda esperando. Não, ele esperou. Quando Jesus foi ressuscitar lá, já não havia esperança nenhuma para a ressurreição. E esse foi o maior milagre da história. Sensacional, devidamente justificado. Realmente, Jesus queria desconstruir aquele paradigma, aquele preconceito, aquela ideia, né, que existia ali. Mas a gente vai ver um vídeo aí, na TV aqui, o pastor está aqui, e para a gente ver o que mais tem de informação sobre isso. Parece que... Ei, por que vocês estão olhando para lá? Eu estou aqui, desse lado. Isso. Pegadinha. Funcionou.
Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Gabriel, Henrique, vocês acreditam que vocês podem operar um milagre também? Ou isso é uma coisa só para profeta? Só para aqueles que viveram nos tempos bíblicos? Eu queria saber a opinião de vocês. E aí, pessoal, lanço para vocês. E aí, Gabriel? Como é que é isso? Será que a gente pode hoje em dia fazer milagres também? Rapaz, eu já vi muito lugar aí que diz que opera milagres. E aí, o que vocês acham, pessoal? A gente pode fazer milagres aí hoje? Abrir o mar vermelho, ressuscitar. O que vocês dizem? Desses grandiosos aí que a gente viu na Bíblia que vocês mencionaram. Transformar água em vinho. Curar uma mulher com fluxo. Não? Não é possível? Pronto. Então, vamos ver o que o pastor nos diz sobre essa pergunta. Vamos ver. Então, já chegaram a uma conclusão? Ei, vocês estão olhando para lá? Eu estou de volta aqui. Esse pastor, viu? Esse pessoal, brincadeira, né? Então, Jesus, ele diz algo muito claro para nós e João registrou. Está em João, no capítulo 14, no verso 12. Ele disse assim: vocês são meus discípulos. Coisas maiores vocês farão. Vocês vão fazer tudo isso que eu estou fazendo, esses sinais grandiosos que eu tenho feito, eles estão à disposição de vocês. E porque vocês são meus discípulos, coisas ainda maiores vocês farão quando orarem com fé. Veja o que diz o verso a seguir. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus disse que quando a gente ora em nome dele, em nome de Jesus, com fé, crendo nele, nós, como discípulos dele, podemos também realizar milagres e fazer grandes coisas. Milagres incríveis e fantásticos acontecem ainda hoje através de pessoas que têm fé e oram em nome de Jesus. E durante essa série, nós vamos estudar a respeito desse assunto. Nós vamos ver a respeito do poder da oração na madrugada, o poder que o jejum combinado com a oração tem, e também o poder da oração intercessória, aquela oração que nós fazemos por outras pessoas que precisam de uma bênção, precisam de um milagre, precisam de algo especial em suas vidas. Nós podemos ser esse canal de bênçãos, esse intercessor, esse mediador entre Deus e as pessoas que precisam, quando nós com fé nos colocamos de joelhos na presença de Deus e oramos pedindo por um milagre. O que mais que vocês têm para nós? Diga aí. Então ficou claro aí, né, pessoal? Pela semana passada a gente teve um tema aí que a gente sabe que a gente tem que andar retamente, a gente tem que permanecer em Cristo, a gente tem que fazer os reclamos e obedecer às suas leis, e tudo que nós pedimos em nome dele, em nome de Jesus, é possível sim. Se for da vontade de Deus, é possível operar milagres. Então é possível sim, a resposta é essa. Se orarmos com fé. É isso? Precisa ter fé. O cara que tem fé, como um grão de mostarda, o milagre acontece. Em nome de Jesus. E como o pastor falou aí, durante esse mês a gente vai ter temas específicos sobre oração. Oração na madrugada, jejum aliado à oração, a oração também intercessora, que eu oro, que eu intercedo pela vida de outra pessoa, e aí milagres podem acontecer. Jesus pode fazer milagres na vida das pessoas e na sua também. Se você tiver com alguma dificuldade na sua vida, que você precisa mudar, uma dificuldade, uma luta espiritual, se você orar com fé em nome de Jesus, ele sim pode operar o milagre. Ele sim, ele é a solução para os nossos problemas, para as nossas ansiedades e para os nossos medos, garotinho. Realmente esse mês está espetacular. São temas bem profundos a serem estudados. A oração realmente tem poder de fazer milagres em nossas vidas. Vamos ver agora um grande milagre que aconteceu na vida do pastor. Ok. Então eu vou contar para vocês uma história de milagre que aconteceu na minha família. Realmente é algo que a gente guarda no coração quando a nossa oração é atendida, é respondida, e por toda a vida a nossa fé, ela cresce, e por toda a vida nós carregamos aquela lembrança, aquele sentimento, aquela emoção de lembrar do milagre que Deus operou em nosso favor. Um dos meus irmãos nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Durante os últimos 2 meses ele não se movia mais dentro do ventre materno, da barriga da minha mãe. E ele nasceu roxo. Apesar de ele ser branquinho, olhos azuis, loiro, ele estava roxo porque tinha pouco oxigênio e ele realmente foi uma criança que acabou sofrendo muito na primeira infância por causa disso.
O meu irmão não podia se machucar, ele não podia cair, porque se ele caísse, se machucasse, né, batia o joelho no chão, o braço, a mão, ele começava a chorar, trancava a respiração, ele ficava roxo e podia morrer, né, com falta de oxigênio, com falta de ar. Muitas vezes eu vi o meu pai fazendo respiração boca a boca e revivendo o meu irmão, reanimando ele a tempo para que ele não morresse numa situação como aquela. Então era o que a gente chama de um menino de vidro, porque ele não podia cair, não podia se machucar. O tempo todo tinha que ficar ao redor dele, cuidando nas brincadeiras, onde ele caminhava, onde ele brincava, onde ele ia, para que não se machucasse. Porque se ele se machucasse, ele podia morrer. E meu pai saía de casa, era um pastor, saía para fazer uma visita, um trabalho, alguma coisa, e ele ficava o tempo todo preocupado, pensando, posso chegar em casa e ter a má notícia de que meu filho morreu. Na época não tinha telefone celular para avisar, para chamar a emergência, para dizer venha para casa. Então era uma vida de angústia que meus pais viviam. E eu me lembro, quando eu tinha ali por volta de 5, 6 anos de idade, quando o meu pai saiu de casa e quando ele chegou, e geralmente acontecia assim, ele acabava de chegar em casa, o meu irmão tinha acabado de se machucar, estava ali quase para morrer, e ele chegava a tempo de salvar meu irmão, fazendo respiração boca a boca e reanimando ele, porque ele já estava ficando roxo, né, completamente azulado. E no momento daquele, quando meu pai chegou, ele deitou meu irmão no chão e fez todos os primeiros socorros, recuperou meu irmão para que ele não morresse. E naquele dia eu me lembro da oração mais difícil que meu pai fez na sua vida. Tenho certeza que foi a mais difícil. Porque no meio do choro da minha mãe, eu ali criança, bem pequeno, não entendia muito bem o que estava acontecendo. O meu pai, ele pegou meu irmão no colo, estava chorando. Meu pai se ajoelhou, minha mãe se ajoelhou, eu vim junto, me ajoelhei, fizemos um círculo e meu pai colocou o meu irmão nas mãos de Deus. E fez uma oração de fé, uma oração poderosa, mas muito difícil, porque ele disse para Deus o seguinte, que se fosse para continuar vivendo daquela maneira, era melhor que Deus levasse meu irmão, que ele descansasse, porque era impossível viver daquela forma. Então Deus colocou meu irmão nas mãos de Deus e disse, leva, toma, deixa ele morrer. Para viver assim não dá, não é bom para ele nem para nós. Mas, naquela oração ele disse o seguinte, se é para a honra e glória do teu nome, que esse meu filho viva para ser honra para a família e para ti, para viver por ti, com saúde, então cure ele. E que isso nunca mais aconteça, que nunca mais se repita. E meu pai colocou meu irmão nas mãos de Deus e, sem dúvida nenhuma, Deus aceitou aquela entrega. É teu. Leva, que ele descanse, que ele morra, ou então que ele viva, mas viva com saúde. Cure ele. Aquela foi a última vez que isso aconteceu com meu irmão. Nunca mais. Ele sarou. E Deus operou um milagre. Esse foi um dos milagres que aconteceram lá na minha casa, na minha família. Um dos milagres que eu vi. E tantos outros que eu mesmo operei, tantos outros que eu fiz. E isso é possível quando a gente tem fé, quando a gente ora confiando na palavra de Deus e confiando em Deus. Veja que Jesus falou, vocês são meus discípulos, esses milagres que eu faço, vocês também vão fazer. Coisas ainda maiores vocês farão, porque vocês são meus discípulos e vão orar em meu nome. Agora, tem um segredo nisso tudo. O Pai que está no céu pode todas as coisas, mas nós estamos num mundo de pecado, um mundo onde há limitações. E não é possível que Ele opere tudo o que Ele quer aqui nesse mundo. Nós vivemos riscos muito grandes aqui. Mas acontece o seguinte, quem sou eu para ir na presença de Deus e pedir alguma coisa para Ele? Quem é você? Nós somos meros pecadores, imperfeitos, pessoas contaminadas pelo pecado, que não podemos nem mesmo ir à presença de Deus. Mas Jesus nos deu o segredo. Jesus nos deu a chave que abre a porta do celeiro de bênçãos do céu, e elas são derramadas sobre nós. Como fonte de água viva que Jesus é, nós também nos tornamos uma fonte de água viva, e essa bênção que vem para nós também é transmitida aos outros quando intercedemos por eles. O segredo é orar em nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, os milagres acontecem. Porque para nós, Gabriel, Henrique, quem somos nós para pedir alguma coisa para Deus?
Ele não pode oferecer nada para nós, porque nós não somos nada, nem ninguém para pedir alguma coisa para ele. Mas quando vamos em nome de Jesus, o Pai olha para nós e diz assim: você está pedindo em nome do meu filho? Você veio aqui em nome dele? Foi ele que falou para você vir aqui? Você está aqui na minha presença com o nome sagrado do meu filho na sua boca. Para o meu filho eu não nego nada. Para o meu filho eu não digo não. E se você está pedindo por algo tão incrível que eu normalmente não poderia fazer, mas você pediu em nome do meu filho Jesus, então eu concedo para você. Ore com fé, em nome de Jesus. Os milagres vão acontecer, coisas maravilhosas vão acontecer. Agora, é importante lembrar uma coisa. E no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, diz o seguinte: muito pode em eficácia a oração do justo. Então, o nosso trabalho aqui na terra é o trabalho de santificação, de justificação. Nós precisamos nos tornar justos. Quanto mais justos nós formos, mais poderosa será a nossa oração. E aí nós poderemos interceder e Deus vai nos atender. Martinho Lutero dizia que o cristão tem um trabalho, e o trabalho do cristão é orar. Seja você um guerreiro, uma guerreira de oração. Dedique tempo orando, conversando com Deus, desenvolvendo a sua fé, para que você possa crescer na fé, na confiança em Deus, para interceder por outros e por você mesmo. Para que você ore em nome de Jesus, crendo e confiando que o milagre vai acontecer. E você verá milagres incríveis acontecendo. Gabriel, Henrique, fala aí pra gente. Vocês já tiveram a oportunidade de ver milagres acontecendo? E aí, Henrique? Tá lançada a pergunta. Você já viu algum milagre assim acontecer? Rapaz, eu vou contar uma história pessoal minha aqui, porque eu sou a resposta de uma oração, ou um milagre. Um milagre aconteceu na minha vida. E decorreu no ano de 2016, isso aconteceu num clube de desbravadores, Filadélfia, se não me falha a memória. A gente estava fazendo uma brincadeira ali, e essa brincadeira, de fato, poderia custar a minha vida ali, por 3 motivos. E eu vou tentar exemplificar e sintetizar o mais breve possível para que vocês possam entender. Isso aconteceu no ano de 2016 e a gente tinha um negócio no Brasil. Meu pai viajou, deixou tudo na minha mão. E isso foi no domingo, na reunião do clube. E eu acabei me acidentando. A brincadeira nada mais era... Sabe que menina é bicha... Desbravador, sabe como é que é, né? O desbravador é um pouquinho especial. Né? E de fato, a gente estava tentando chegar o mais próximo ali do teto. Né? Pensa naquele suporte que está ali atrás ali, né, do teto. E quem chegasse mais perto ali seria o máximo, né? Mas tinha que pular e bater Tinha que pular e tentar chegar o mais próximo possível. Não tinha nada para medir, era só no olho. E aí, nessa das brincadeiras, logo na frente tinha uma janela de vidro, né? Aquelas janelas de igreja de vidro, imagina. E era coisa assim de 1,5 metro. Então, a margem era muito curta, cara. O cara tinha que saltar com vara assim, e ser um atleta olímpico para não encostar no vidro. Aí ninguém pensou nisso, na brincadeira, na correria. Eu estava com meus 16 anos, ia fazer 16 anos, isso. E aí vim com toda a velocidade, encostava, e menino, passou longe. Beleza, voltava de novo. Ia, corria, vinha com tudo. Passou mais longe ainda, eu fui mais alto. Beleza. Aí quando foi na terceira eu falei, peraí, que eu sou bom, eu sou o cara. Fui assim, o mais longe que eu podia, né? Fui na perto assim do banheiro, olhei pro teto e falei, você é meu. Fui correndo, vim com tudo. E aí, sabe aquela ceninha que fala, eu consigo voar? Eu fiquei assim uns 3 segundos no ar, assim, né? Voando. E conseguiu? Consegui chegar perto, quase bati a cabeça. Mas aí, logo na frente, tinha o quê? A janela de vidro. A janela de vidro. E aí, meu amigo, botei a mão na janela. Quando eu botei a mão na janela, ela simplesmente estourou. Aquelas janelas antigas de igreja, pá, estourou. E nesse momento que a janela estourou, só coloquei minha mão, né? Apoiei e a outra eu bati assim na mureta, que tinha uma mureta de 1 metro, assim, 1 metro e pouco. E ao estourar, minha mão ficou e literalmente minha mão caiu para trás, assim, né? E olha só como é bom você que não conhece, essa é uma comunidade da Igreja Adventista. A Igreja Adventista ela tem um departamento chamado Desbravadores. 2 semanas antes eu tinha feito uma especialidade de primeiros socorros básicos. Né? Nada é por acaso. A gente já ouviu aqui no nosso refúgio, né? Não existe acaso. Nada é por acaso. Não existe sorte, não existe destino. E aí eu, naquele momento, assim, naqueles 3 segundos, sangue para todo lado, eu estava com meu lenço na hora, e um menino, 16 anos,
Coloquei um lenço no braço, né? Fiz o torniquete ali, como mandava as normas da especialidade. Travei o braço, apertei o meu pulso e coloquei o braço para cima. E imediatamente já saí para fora da igreja. Estava um monte de criança, assim, e eu todo banhado de sangue. E não termina aí. Aí, logo... Desbravador raiz é aí, né? Chegando logo, eu fui para o hospital, né? Me desloquei para o hospital mais próximo, né? Porque era uma questão de fato de vida ou morte. Braço esquerdo, sangue bombeando, eu estava correndo, então sangue para todo lado. E ao chegar nesse hospital, eles me deram um remédio lá, cara, que eu não sei o que foi esse remédio, até hoje eu não sei. Eu sei que meu braço ficou mais grossa do que minha perna. Literalmente. Meu braço estava grande, assim. Eu não entendia que anatomia foi aquela. Que remédio foi. Era para dar um soro ali e tal, para fazer primeiros atendimentos, tal, um anestesiador, não sei, para o músculo. Mas eles erraram, né? Isso depois foi atestado, até nos quase que autos do processo. Quase que eu processei. É a minha família, né? Beleza. Aí, aconteceu, eu fui para o hospital maior, que é o hospital onde eu tinha nascido, em Ceilândia, né, em Brasília. Chegando lá, o médico quis olhar meu braço, eu estava todo enfaixado. Isso demorou basicamente umas 3 horas, com deslocações, trânsito. Quem vive em Brasília sabe como é que é o trânsito ali. E, chegando lá no hospital de Ceilândia, o médico fez análise do meu braço, e aí já me mandou urgentemente para a sala de cirurgia. E a sorte... Não existe sorte. O pastor ligou, o diretor do meu clube ligou para um médico adventista. E ele estava saindo para a hora de almoço. E ele falou, não, manda o menino para cá que a gente vai fazer cirurgia. A gente vê ele aqui. Aí, você bateu a mão no vidro. Perfeito. E fez um cortezinho e aí tal. Não, no cortezinho não, pô. Minha mão literalmente caiu. Minha mão literalmente Como caiu. foi isso? Eu não posso mostrar as fotos aqui, as imagens, porque eu tinha amigos residentes lá. Eles estavam no hospital. Eu não posso mostrar, mas para vocês que estão presentes aqui hoje, logo após ali, se vocês tiverem a curiosidade, tiverem estômago para ver a foto, eu mostro diretamente para vocês. Cortou muito, então. Cortou muito. Cortou muito, literalmente. Abriu o meu pulso literalmente todo e minha mão literalmente caiu para trás. Né? Então, foi uma cirurgia assim. A cirurgia, para você ter noção, foi 4 horas. 4 horas e meia a 5 horas. Então, parece uma mão, colar ali, colocar, costurar, tá tudo certo. Não. Foi um pouco grave. Pela quantidade de sangue perdido, pelo tempo, por ser uma área sensível, com nervos, né? Cortei todos os tendões, músculo, posterior, inferior, para dentro, para trás, tudo. Fiz a cirurgia, mas aí não terminou isso, né? A cirurgia, o médico falou para mim, médico adventista, né? Falou assim, olha, Henrique, sinceramente, ali na análise, antes da cirurgia, a gente vai colocar o seu braço no lugar, a sua mão, né? A gente vai costurar e tal, mas você tem mais de 70% de chance de não ter mais o movimento da mão. Porque tinha cortado os tendões. Porque cortou muito tempo, perca de sangue, né? Uma área sensível, nervos, né? E aí eu era atleta, estava no auge na época, no momento, assim, treinando, e eu já fiquei preocupado, assim, tal, comecei a orar a Deus. E aí fiquei 16 dias internado. Nesses 16 dias, já antes, assim, depois da cirurgia, comunicaram, ligaram para a família, falaram com todo mundo, e eu tenho muito respeito, e você que está me assistindo no YouTube aí, por todas as religiões. Porque eu acredito que a oração sincera do candomblé, do espírita, do católico, do metodista, do batista, Deus ouve. E diversas pessoas dessas religiões oraram por mim. Fizeram correntes de oração na igreja. Oraram nas suas comunidades, nas suas vilas, milhares de pessoas. Eu não sei o número, eu não sei todas as pessoas que oraram por mim. Eu sei que foi um milagre que foi feito. Por que eu falo que foi um milagre, Gabriel? Que foi uma oração respondida? Além de ter sido respondida, eu estou dizendo que eu era um atleta. E eu me dedicava ao máximo em tudo que eu fazia. 2 meses depois, 16 dias internados, eu já estava competindo. 2 meses depois, uma pessoa que tinha a probabilidade, 70% de chance de não ter mais o movimento da mão, ficou com apenas 5% de falta de mobilidade, né? Alguma deficiência na mão. 2 meses depois, isso contando fisioterapia, tempo de recuperação ali no hospital, 16 dias, já estou incluindo tudo. 2 meses depois, já estava competindo em alto nível e fui campeão. Campeão? Fui campeão. Para você Realmente, ter, foi uma resposta de oração, foi um milagre. Um o médico mesmo falou, Henrique, é um milagre. Foi um milagre. As pessoas falaram isso, porque milhares de pessoas oraram por mim. E você que está aqui, você que também está nos ouvindo pelo YouTube aí, pelo nosso podcast, entenda, a oração pode fazer milagre. Eu sou a resposta de uma oração de pessoas de diversas outras religiões que oraram por mim. Espíritas, como eu disse aqui, católicos, e eu tenho um respeito muito grande para essas pessoas. Tenho amigos
dessas denominações religiosas, a gente conversa, a gente troca ideia, porque Deus ouve a oração do justo. Deus ouviu a oração dessas pessoas e fez um milagre na minha vida, e eu sou eternamente grato por todas essas pessoas. Obrigado, Gate. Obrigado, Andinho. Juliana e Andinho. Gate. Muito bela canção. Oração, né, cara? E, de fato, a oração pode fazer, de fato, a diferença na sua vida. Na minha, na sua. E o poder da oração que vem do céu, irmãos. Eu experimentei, você já experimentou na sua vida, você já fez milagre, muitas vezes até sem saber, como a gente viu aqui. Eu posso ser um milagreiro, eu posso fazer um milagre na vida das pessoas, isso de forma contínua, orando pelas outras pessoas, intercedendo pelas outras pessoas, e isso é gratificante. Poder ser um milagre, poder ter uma oração atendida, respondida, e você pode desenvolver muito mais esse hábito na sua vida todos os dias. Ellen White, uma escritora norte-americana, diz que é o respirar da alma. Eu acredito que não tem nenhum The Walking Dead aqui ou nenhum morto-vivo. Eu não acredito nisso. Todo mundo tem que respirar aqui e precisa estar vivo. E a oração é isso. Ela nos liga é a terra sendo ligada ao céu e os pedidos sendo atendidos. E é tão bom quando a gente sente que Deus responde às nossas orações, mesmo a gente sendo fraco, falho e pecador. A gente ora e a gente vê que Deus está atento às nossas orações. Isso é tão gostoso, é tão gratificante para a gente saber que esse amor é tão grandioso que mesmo a gente sendo pecador, o Criador do universo está atento à nossa voz. Acabou? Não, agora vamos ver mais um videozinho que o pastor tem preparado para a gente. Eu queria convidar você para fazer uma oração nesse momento, para a gente concluir esse encontro tão maravilhoso através da conversa direta com Deus em nome de Jesus, que tem poder. E as coisas maravilhosas que nós vamos ver, não dá nem para imaginar. Você tem alguma necessidade, você tem algum problema na sua vida, seja emocional, seja um problema de saúde ou financeiro, seja um problema relacional ou mesmo espiritual, Deus tem a solução. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você gosta, Ele sabe o que você quer e Ele pode combinar tudo isso. Através da oração, nós podemos alcançar grandes coisas com Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Eu convido você a fechar os seus olhos e se concentrar no trono de Deus. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes por cada um de nós. Agradecemos a Ti já por cada milagre que o Senhor fez no passado, tem feito hoje e ainda fará no futuro por nós. Abençoe a cada um que veio aqui hoje, cada um que está acompanhando online, cada um que vai assistir depois, que possam ser abençoados por Ti, que possamos sentir a Tua presença na nossa vida. Ouça a nossa oração, porque nós não vimos a Ti em nome de nós mesmos, mas em nome do Teu Filho Jesus. E para o Teu Filho nós sabemos que o Senhor nunca diz não. O Senhor não nega nada. Por isso, Pai, de coração pedimos, atende a nossa oração, esteja em nossa vida e nos dê o privilégio de ver muitos milagres acontecendo no dia a dia. Pedimos e oramos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, nós nos vemos na próxima semana. Henrique e Gabriel, valeu, bom trabalho. A gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus, aqui no nosso refúgio, onde nós oramos em nome de Jesus.